Nessa manhã eu queria dar sequência àquilo que nós estamos falando já há 3 semanas, né? Eu quero nessa manhã falar sobre ser guiado pelo Espírito. E o que me chama a atenção dentro da reflexão daquilo que vamos falar é a importância disso no nosso dia a dia. Gênesis 3, capítulo 8, fala que o Senhor passeava pelo jardim na viração do dia. Quando Deus formou o homem, Ele criou um ser para um relacionamento, para uma comunhão, para poder ter alguém que o amasse, e para isso Ele deu ao homem um livre-arbítrio. Deus é tão bom e tão poderoso que Ele não deu somente ao homem, Ele deu aos anjos também o livre-arbítrio. Tanto é que houve a rebelião no céu, a rebelião no céu, e Lúcifer foi deposto, e com ele levou a terça parte dos anjos com ele. Isso nos mostra que os anjos têm livre-arbítrios, de poder escolher, de poder decidir. Então, quando Deus criou Adão, Deus criou o homem para um relacionamento, para uma intimidade, para uma comunhão. E ele passeava pelo jardim na viração do dia. Por isso que o horário das 18 horas é um horário profético para nós, que temos o entendimento, porque esse horário da viração do dia é um horário realmente onde Deus descia e conversava com o homem. Só que o homem perdeu isso, devido ao poder de decisão, ao decidir errado, cedeu ao pecado e se afastou de Deus. Nesse caminhar, Deus nunca desistiu de estar presente com o homem. Deus nunca desistiu de se manifestar ao homem. Tanto é que quando o homem pecou, Deus já anunciou um plano de redenção através do Cordeiro, através de seu Filho, Jesus Cristo. Mas antes disso, a gente vê um texto bem interessante de como realmente ser guiado, como usufruir dessa presença é tão importante para o homem. Quando o povo de Israel, após a morte de José no Egito, houve outros faraós que se esqueceram do que José tinha feito. E o povo de Israel se tornou escravo por 400 anos. Diante dessa escravidão, Deus levanta um libertador chamado Moisés. E escondeu Moisés no palácio, para que o plano de libertação fosse executado. Na saída do povo de Israel do Egito, após 400 anos de escravidão, o povo saiu rumo a um deserto, com a promessa de entrar numa terra, de ter uma terra, de ser um bando de escravos para uma nação forte e poderosa na terra. E esse povo saiu após as pragas do Egito. Faraó decidiu libertar o povo, e aquele povo saiu sendo guiados por Deus, sendo dirigidos por Deus. E nessa direção houve uma manifestação que representava a presença de Deus no meio daquele povo. Vamos ver isso em Êxodo, capítulo de número 13, versículo 21. Diz assim:
E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para lhes dar luz, para que fosse de dia e de noite. Então Deus decidiu dirigir aquele povo mediante um caminho ao deserto. Só que Deus não se afastava deles, e a presença dele diante desse povo era representada de dia por uma coluna de nuvem e à noite por uma coluna de fogo. A preocupação de Deus não era somente em dar a direção, mas também de cuidar deles durante o dia e durante a noite. Então aquele povo era dirigido, aquele povo era guiado por Deus diante daquele deserto. E aquela nuvem os dirigia, apontava um caminho e cuidava também deles. De que forma? O calor escaldante de um deserto era amenizado pela sombra da nuvem de dia. O frio à noite de um deserto era amenizado pelo calor da coluna de fogo à noite. Ou seja, eram sinais visíveis da presença e do cuidado de Deus diários. Então Deus sempre manifestou isso, e a nuvem parava e o povo parava, a nuvem andava e o povo continuava. Ou seja, a presença de Deus os acompanhava diante de todo o momento, em todo o momento. E isso durou por 40 anos. Já pensou? Pensando hoje aqui no nosso estado natural, a gente andar em uma nuvem está sobre nós, hein? A gente ter um sinal visível de uma presença poderosa, cuidando, nos orientando, nos mostrando um caminho. Quantos gostariam? Você já tem. Só que o problema é que a gente não vê, a gente sente. O problema é que hoje a gente tem isso, só que como a gente não vê, a gente não crê. E a gente precisa entender que essa presença nunca se afastou de nós. Assim como aquele povo, de dia e de noite, aqueles sinais os acompanhavam, os dirigiam, lhes mostravam o caminho. Até que, o que acontece? De noite, você pode ler em Êxodo, quando aquele povo ficou cercado, na frente o mar, e atrás um exército de Faraó vindo para matá-los, para trazê-los de volta para o Egito. Diante daquela grande batalha, não daria tempo hábil para aquele mais de quase 3 milhões de pessoas atravessar aquele mar, sem antes que o exército de Faraó chegasse. O que aconteceu? Você lê isso na Bíblia, tá? Está aí o dever de casa no domingo para você ler. Deus fez com que a coluna de fogo que ia na frente do povo passasse para trás do povo. E aquela coluna de fogo foi a barreira sobrenatural criada por Deus para segurar o exército de Faraó para não chegar perto do seu povo.
Ou seja, quando aquele povo estava já chegando ao outro lado da margem do Mar Vermelho, Deus manda que o anjo saísse, tirasse a coluna de fogo e liberasse o exército de Faraó para seguir a perseguição. Então vejam só que o cuidado de Deus com o seu povo, de sempre estar cuidando e nos mostrando um caminho, uma direção. E isso hoje não é diferente. Por quê? Porque Deus sempre quis fazer isso. Deus sempre quis estar perto, se relacionar. Deus sempre quis ser consultado. Deus sempre quis mostrar-nos um caminho. E aí deu sequência diante de toda essa situação. O povo entrou na terra, foi cumprida a promessa, e aí Deus começou a se manifestar com quem? Com os líderes, com os reis, com os chefes, falando, mostrando, orientando. E um desses reis foi Davi. Davi não ia para uma guerra, Davi não ia lutar, pelejar, sem antes consultar o Senhor. Davi tinha esse relacionamento. Davi quebrava protocolos para poder falar diretamente com Deus. Dessas consultas interessantes e que nos mostra isso, está em 1 Samuel capítulo 23, os versos 2, 4 e 10. Eu não vou ler, você anote aí, tá? Que aí mostra que Davi consulta 3 vezes ao Senhor sobre o mesmo assunto, e o Senhor as 3 vezes responde. Então Deus sempre quis falar ao homem, Deus sempre quis direcionar, dar direção ao homem. E aí o que acontece? Nós muitas vezes não conseguimos entender isso, porque a gente acha que Deus está no céu e eu aqui na terra, e essa distância impede a nossa comunicação. Só que para nós que vivemos uma vida espiritual de práticas, nós sabemos que Ele já veio, que essa presença dEle habita hoje em nós, que essa presença dEle hoje é manifesta dentro de nós, porque após a cruz, após a morte de Jesus, nós vivemos o tempo da graça, do favor imerecido. Nós vivemos o tempo realmente de experimentar um amor manifesto, dado dele para nós. Só que a gente não consegue muitas vezes definir de certo o que é essa graça, o que é esse amor, esse favor imerecido, né? Eu vou contar a vocês uma história. Eu deixei uma mulher que vendia muitos bombons. E certa vez, 2 crianças chegaram até ela e ela pegou e encheu a mão das crianças com os bombons. Muitos bombons, sabe aquela criança que sai assim com aquelas 2 mãos abarrotada, que tão cheia, que ao caminhar deixam cair os bombons, tão cheia que está. E as 2 crianças encheram a mão de bombons e seguiram o caminho, e uma disse à outra: a mulher gostou da gente, nós parecemos legal aos olhos dela, por isso que ela deu bombom para a gente. Aí a outra criança disse para ela assim: não foi por isso, não. Ela não deu bombom para a gente porque a gente é legal com ela. Ela deu bombom para a gente porque ela é legal.
Então não foi pelo merecimento das crianças, foi pela bondade dela. Isso é graça. Não é porque a gente merecia, é porque Deus quis nos dar esse amor. Então não é pelo nosso merecimento, nunca foi por obras. Porque a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele decidiu nos amar. E por isso morreu, e por isso se entregou, e por isso realmente pagou o preço. Aquilo que eu falei quarta-feira, né? Deus deu o melhor, Deus deu tudo dele por nós. E nós que éramos pecadores, errados, a caminho de um trem rumo ao inferno, e Deus nos salvou desse trem, não pelo nosso merecimento, mas por esse amor. Isso é graça. Ou seja, você não fez nada para merecer o que você tem. Foi Deus que o escolheu, Deus o que fez. Então, esse desejo de Deus ainda continua, ainda é vivo. E Ele quer se manifestar, Ele não quer apenas te apontar um caminho, Ele quer cuidar de ti diariamente. Amém. Deus quer cuidar de cada um de nós diariamente, nos mostrando o que devemos fazer, como fazer, e suprindo uma necessidade natural, física também. Só que nós precisamos entender isso, porque hoje Ele não habita em templos. Quando Ele morreu e ressuscitou, Ele foi aos céus, mas Ele disse: espera aí, eu não vou deixar ninguém de vocês órfãos, sós. Eu vou, mas eu vou enviar um outro advogado. Aleluia! Aquele que vai estar defendendo vocês, aquele que vai estar ajudando vocês em todas as causas. Porque esse advogado, ele não atua numa área específica, ele atua em todas as áreas. Viu, doutora? Ele não atua na trabalhista, ele não atua na cívica, ele não atua na criminal, ele é todas as áreas. Vamos ver isso? João 14. João 14, verso 16. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus disse: olha, eu vou, mas eu vou e vou enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis. E Ele habitará convosco para sempre. Ou seja, o desejo de Deus sendo manifesto: ei, esse Espírito, que é o meu Espírito, Ele vai habitar dentro de vós para sempre. Aleluia! Então aquilo que Deus manifestava naquele povo quando saiu do Egito, a presença dele de dia e de noite, ela continua na minha e na sua vida. Para sempre. Ou seja, Ele não vai vir,
Ele está aí. Amém. Só que o problema é que o povo olhava para cima, para enxergar a nuvem. O povo olhava para cima para ver a coluna de fogo. E hoje, o que eu faço, pastor? Eu olho para dentro de mim e começo a crer, a enxergar e a sentir esse Espírito que habita em mim. Ou seja, eu não vou mais esperar e pedir, eu vou conversar com Ele. Eu vou entender que Ele já veio, que Ele habita em mim. Ele não vai vir, Ele está dentro de mim. E se Ele está dentro de mim, Ele é a força mais poderosa que existe. E eu preciso crer nisso. Eu preciso crer nisso, que dentro de mim habita o Espírito da verdade, ou seja, nada pode ficar oculto, nada pode ficar por resolver. É um Espírito da verdade que habita dentro de mim. E esse desejo continua. Por quê? Porque quando ele foi ao céu, ele disse: olha, eu não vou mais habitar em templos feitos por mão de homens. Ou seja, nós carregamos essa presença. Essa presença não te larga. Essa presença não te abandona. Aonde você estiver, ali Ele está. Sabe por quê? Porque Deus é o quê? Espírito. Deus é Espírito. E através do Espírito dele, Ele se comunica com o meu Espírito. Então Ele nunca deixou de estar presente conosco. E eu não posso fugir disso. Vamos ver? Salmo 139, verso 7. Salmo 139, verso 7. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, até a noite será luz sobre mim. Sim, as trevas não se escondem de ti, mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz são ambas o mesmo para ti. Então não adianta, eu não posso fugir disso. Para onde você pensar? E o que eu acho interessante é dizer: olha, se eu subir ao céu, tu estás. Se eu descer ao inferno, também tu estás lá. Não tem para onde correr. A presença dele te acompanha. Diga assim: a presença dele habita em mim. Então aonde tu for, querido, não tem jeito, ele está aí. Ele está presente em todo momento. Você não se esconde aos olhos de Deus. Quando você está fazendo as coisas erradas, quando você está mergulhado no pecado, saiba que o Senhor está te olhando. Está bem do teu lado.
só te olhando, não tem ninguém te olhando, não. Epa, vírgula. Está a presença de onde você não se esconde. Então, quando você estiver fazendo o que não deve fazer, saiba que ninguém humano está, mas o Deus que é Espírito está te contemplando, está te olhando. Então a gente não se esconde, e essa presença dele nos cerca. E quando eu sei disso, eu vejo a grandeza do poder dele. Vá para Atos capítulo 17. Atos 17, verso 24. O que é esse contexto aqui? Paulo pregando em Atenas. Paulo discutia muito com o chefe das sinagogas, com os filósofos a respeito de Cristo. Só que Paulo, na sua observação, quando chegou em Atenas, Paulo viu que aquele povo era um povo muito místico, demais. Era um povo tão perdido que eles tinham altar para tudo quanto era tipo de deuses. As pessoas chegavam lá, atenienses vindo de fora, e eu ouvi falar do Deus tal, e construíam uma imagem desse Deus. Então era uma cidade muito mística, muito carregada, muito pesada. E Paulo, como era um bom observador e um homem espiritual, observou tudo isso. E o interessante é que Paulo disse: como é que eu vou falar disso? Como é que eu vou pregar disso? Como é que eu vou falar desse Deus que eu sirvo, que eu vivo, de uma forma que esse povo que é tão místico possa crer? Aí, quando o homem é guiado pelo Espírito, todas as coisas convergem em seu favor. Quando nós somos guiados pelo Espírito, aonde não tem saída, você visualiza uma saída. Aonde não tem resposta, vem a solução. Não existe fim, porque a última palavra não é do homem, é de Deus. Na vida de um homem e de uma mulher espiritual. Sabe? Então por isso que muitas vezes a gente vive com uma mente diferente. A gente sobressai com uma palavra diferente. A gente fala de uma maneira diferente. E isso muitas vezes é loucura, é doidice. Mas não é. É porque nós usamos uma mente diferente. Nós entendemos que carregamos dentro de nós um poder diferente. Um espírito diferente habita dentro de nós. Então, o provérbio diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Por isso que a gente surge na direção do Espírito com uma saída. E Paulo, nesse texto aí, usa isso. Porque nas suas andanças em Atenas, ele encontra um altar ao Deus desconhecido. O povo não tinha mais o que inventar. Tantos deuses que não tinha mais nome. Eu vou formar um altar aqui ao Deus desconhecido. Quando Paulo passou, viu aquele negócio é esse. Está aí o gancho que eu preciso. Tu eras desconhecido, agora tu vai te tornar conhecido. E Paulo vai
por meio deles, e diz assim: o Deus que fez o mundo. Não, vamos pegar aqui o 23, para vocês entenderem. Pois eu, passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito: para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual reverencias sem o conhecer, é o que vos declaro. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos, nem é adorado por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Paulo pega isso, e aquilo que era desconhecido torna-se conhecido, e Paulo entra na grandeza de Deus, fluindo naquela cidade, por meio daquele povo. Então Deus sempre tem a sua maneira de se revelar a mim e a você. Só que eu preciso entender isso. Eu preciso criar uma intimidade. Eu preciso buscar todos os dias, nas mínimas coisas, parar de querer ser independente, em achar que eu só procuro a Deus quando a causa é grande, parar de querer orar somente quando não há mais saída. A oração não é, não é o fator para te livrar. A oração é um fator protetivo na tua vida. Aleluia! É um fator que tem que anteceder as coisas na tua vida, e não ser uma válvula de escape, porque não tem mais jeito agora somente orando. Não, querido, por que você não ora antes? Por que você não desenvolve uma vida de oração que vai te ajudar, que vai te orientar, que vai te proteger? Então, quando eu começo a entender que eu tenho um Espírito que habita dentro de mim, e Ele quer me guiar, Ele quer me proteger, Ele quer me orientar em todas as coisas. Afinal de contas, Ele foi enviado para isso, para nos ensinar a viver uma vida de devoção, de obediência, de fé aqui na terra. Só que eu não pergunto, eu não falo, porque eu acho que Ele está no céu. Ele não está no céu. O Espírito Santo foi enviado para a terra. O Espírito Santo foi enviado para a terra, e o local que Ele achou foi esse templo aí, feito de carne, feito de osso, esse vaso de barro, cheio de trinca, cheio de rachadura, mas mesmo assim Ele decidiu habitar em você. Aleluia! Esse vaso que muitas pessoas não dão valor, isso aí não é nada, isso aí não vale nada, isso é bobagem, olha só como fala errado, olha só como ele é, olha só o cabelo, olha só a roupa, olha só aquilo. Mas é nesse vaso que ele veio habitar, que ele veio morar. Sabe por quê? Porque Deus pegou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, para que o poder dele, a excelência dele, não seja dada a você, mas a ele. Quando as pessoas olharem e dizem: mas como pode? Sim, pode, porque é dele a glória, é dele a honra, e não é nossa.
Então, quando eu entendo isso, eu começo a fluir, eu começo a funcionar, eu começo a entender, peraí, eu não posso mais dirigir a minha vida da maneira que eu dirigia, eu não posso mais contar apenas com a minha capacidade, existe uma capacidade superior à minha, mais poderosa que a minha, que vai me dirigir, que vai fazer com que as coisas aconteçam, funcionem de uma maneira certa, de uma maneira correta. Eu posso viver melhor, eu posso ser um pai melhor, eu posso ser um esposo melhor, eu posso ser um filho melhor, eu posso ser um profissional melhor. Em tudo, essa verdade quer conduzir você. Por isso que eu preciso entender que quando eu me submeto e obedeço, eu consulto e eu ouço, eu não estou perdendo tempo. Estou afiando o meu machado. E parar para afiar o machado não é perder tempo. Parar para afiar o machado é ter um corte preciso. Parar para afiar o machado é fazer menos força. Então, quando eu retrocedo, me submeto à consulta dele, me submeto à direção dele, sei aguardar, sei esperar, eu estou afiando o meu machado. Para muitos está parado, não sabe o que fazer, não sabe como resolver, está perdendo tempo. Não, querido, eu estou afiando o machado. Para quando o meu machado estiver pronto, é cada uma estocada, uma árvore no chão. Quem já usou aqui o machado? Oséias? Já? Pegou aquele machado velho, cego? Dá-lhe na árvore, o que acontece? Treme tudo, meu irmão. Todo o impacto vem para o teu corpo, né? Tu sente. Tu dá-lhe umas 20 para poder derrubar, né? Um eucalipto, aquele fino. O bicho treme tudo. Agora pega um bichinho na lima ali. Chega, né? Tu põe um papel, chega ali, dá-lhe só 2, lá vem. É assim que acontece com a nossa vida, é guiada pelo Espírito. Eu não só ando, eu sou guiado. Vamos ver isso? Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Então, se eu ando no Espírito, amém, por isso eu entreguei minha vida a Cristo, Cristo habita em mim, ok, mas eu preciso fazer algo mais do que eu andar. Eu preciso viver de igual modo, sobre o modo, a direção desse Espírito. Aleluia! Então eu ando, eu vou à igreja, eu aceitei a Cristo, mas esse Espírito precisa ter voz dentro de mim. Esse Espírito precisa ter voz dentro de mim. Esse Espírito precisa falar comigo, mas para ele falar comigo, eu preciso deixar ele falar. Você tem aquele amigo que é seu amigo pra caramba, mas não te deixa falar? Tem ou não tem, querido? Tem. Aquele amigo que quando chega perto dele, só ele fala. Tu não consegue falar porque ele fala muito. O cara não dá um tempo. Quando ele respira, tu fala um sim, né? Eu tenho um amigo assim também, que meu irmão, eu posso ir ver daqui para ele para São Paulo de carro, é só ele fala. E ele engata uma atrás da outra, meu irmão, não dá um tempo. Eu digo, meu Deus do céu. É amigo, mas não dá para conversar, porque só fala um.
Não, mas aqui não tem ninguém não. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Bicho fala, meu irmão. Não está... Fica sedento. E pior que é homem. Porque mulher já fala naturalmente, né? Mulher para falar não precisa de muito. É só se olhar e já começa. Né? Mas homem não, mas isso é homem. E assim muitas vezes é a nossa comunhão com o Espírito Santo. Chegamos perto dele, só você fala: me dá, me abençoa, me ajuda, me dá, me abençoa, me ajuda, me socorre, me aguenta. Não para ouvir, não para esperar a direção. Tem que ser do teu jeito, tem que ser da tua maneira, tem que ser da tua forma. Se não for dessa forma, dessa maneira, não serve, é difícil. Porque Ele te deu livre-arbítrio, lembra-te disso. Você pode ouvir ou não, você pode fazer ou não, você pode obedecer ou não, você tem o livre-arbítrio. Mas quando eu me submeto, eu paro. Não, eu não tenho ainda direção, eu ainda não sei como fazer, eu vou aguardar, eu vou esperar, porque existe uma solução, existe uma saída. E eu preciso desenvolver isso. São pequenos sinais que Ele vai te dizendo, que Ele vai te falando, e muitas vezes você não desenvolve, porque você quer ouvir uma voz audível, você quer ver um anjo, você quer ver, sabe, os céus apontando uma seta. Não, Ele fala dentro de você, e você precisa nessa caminhada construir a sensibilidade de ouvi-lo. E aquilo vai confirmando dentro de você. Só que quando a gente ouve uma coisa que vai contrária ao nosso comportamento, ao nosso pensamento, a gente cala. Não, isso não é de Deus. Dá 10 reais para ir para o morador de rua. O que 10 reais? Isso não é de Deus não, sai diabo. Morador de rua é 50 centavos. Doce de 10 reais. Paga ali um lanche pro cara. Não, isso não é de Deus não. Essa coisa está na minha cabeça. Seu Espírito falando contigo, desenvolvendo uma comunhão, te ensinando a obedecer, e você não quer. Então nós não deixamos isso desenvolver dentro de nós. Nós não consultamos Ele para nada. Você sai para o trabalho, você sai para resolver as coisas no seu dia, é você e você, porque você é o cara. Você não consegue parar e dizer: me ajuda, Espírito Santo, dessa manhã. Eu vou enfrentar coisas que eu não sei como resolver. Não deixa eu fazer no meu ímpeto, na minha forma de fazer errada. Me dá a direção, me dá a sabedoria, me mostra soluções, me mostra respostas que eu preciso ter. Em tudo Ele quer fazer parte, porque Ele não está fora, Ele está dentro de você. Ele está inserido no contexto do teu dia a dia. Então, em tudo, esse amigo, ele quer ser participativo. Em tudo ele tem uma resposta, e eu te garanto que vai ser muito melhor do que a tua. Ele tem uma forma muito melhor de fazer do que você, porque ele vive na eternidade. Então ele já sabe o que vai acontecer. Então, se eu já sei o que vai acontecer, porque eu quero fazer, eu tenho que obedecer. Só que esse nosso jeito errado de ser, de viver, que nos atrapalha, que nos impede de avançar.
Por isso que toda manhã, quando eu preciso sair, eu preciso desenvolver as minhas atividades seculares, eu peço: Senhor, eu não sei como fazer isso. Eu preciso achar soluções, eu preciso ver respostas onde as pessoas não estão vendo. Eu preciso achar uma saída. Eu preciso de direção, eu preciso de sabedoria. Eu não tenho. Eu preciso de Ti. Eu não sei como sair desse buraco que eu cavei. Eu não sei como resolver essas soluções. Eu preciso resolver. Tu sabe que eu quero. Mas as minhas deficiências de caráter ainda me prejudicam nessa caminhada. Porque eu lido com pressões que muitas vezes me geram medo, e esse medo me faz recuar muitas vezes, mas me dá forças para poder enfrentar, para poder agir na fé que habita em mim. Sabe, queridos, você tem que ser sincero com esse Espírito que habita em você. Nas mínimas coisas, nas coisas que o diabo diz que é bobagem, não é bobagem. A excelência, a perfeição está em Deus. Está aí a criação, para você contemplar e ver como Ele é perfeito, como em tudo o que está lá fora é perfeito. E esse Espírito habita em você, e você quer continuar a fazer o errado, o imperfeito, o meia boca. Habilite esse Espírito para te ensinar a ser perfeito naquilo que tu desenvolve. Seja em tudo. Aqui nós temos várias funções, e nenhuma é menos importante. Tudo que é perfeito, é excelente, atrai recursos. Tudo que é perfeito, tudo que realmente acontece, sabe, você não fica à mercê de um plano econômico, de uma crise econômica, porque para aquele que é bom, nunca falta mercado. Você sempre é lembrado, você sempre será chamado, porque você vive numa excelência. Seja o que for, querido. A senhora estava falando comigo ali rapidinho, ali antes, estava ali na sala, ela entrou lá para falar e tal. Já está sem agenda. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso ter um tempo agora para meditar, porque eu não tenho mais tempo. Está me chamando. Digo, não dispensa a tua agenda, organiza o teu tempo. Falei para ela. É tempo, tu precisa de capitalizar agora. Então, não dispensa, mas também não esquece a tua obrigação. Acorda mais cedo. Pega 2 horas por dia de meditação, de oração, de adoração ao Senhor, e vai trabalhar. É assim que as coisas acontecem. Então, tudo que você desenvolve, consulte Ele. Seja guiado pela direção desse Espírito que habita em você, de dia e de noite. O que isso te faz lembrar? No teu secular, no teu trabalho diário, e à noite na tua família, na tua casa. Em tudo que você fizer, apresente a Deus essa demanda. Seja guiado, seja dirigido por esse Espírito. Aquela parede, filho, Senhor, me ensina. Espírito, me ensina aqui. Os meus anos de habilidade não são nada preparados que o Senhor tem a me ensinar, me desenvolver.
as assistências de manutenção, me ensina, me mostra aonde está o defeito, e Ele vai te mostrar. Não deixa eu perder tempo durante um dia para querer achar aonde está o problema, Espírito Santo. Me leva certo a Ele. Com isso, em vez de atender 2, eu atendo 3 clientes no dia. Porque o Senhor, eu sou certeiro. O meu machado está afiado. Eu bato o olho e eu acho a saída. Eu bato o olho e eu vejo o problema, eu acho a resposta. Eu não fico perdido. Eu digo para o meu pessoal lá, digo, não tome decisão, se está complicado, me liga. Não faça da sua cabeça. Mas por quê? Porque vamos pensar junto. Nós temos 3 cabeças, tem a minha, tem a tua e tem aquele lá de cima. Então a gente vai achar essa resposta. A gente vai achar essa saída. Não inventa, não precisa inventar nada. Preciso só saber a direção que eu tenho que fazer. E para isso, eu tenho um ser que habita dentro de mim. Então faça isso. Flua nisso no seu dia a dia. Apresente a sua demanda a Ele. Apresente o seu dia, suas questões, aquilo que está tentando tomar tua mente por assalto, aqueles temores, as dúvidas, os medos. Apresente diante dele e saiba que sempre Ele teve essa preocupação de estar de dia e de noite com você. Ele disse, não quero mais nada externo. Não quero mais. Eu vou melhorar isso. Em vez de ser algo externo, vai ser algo interno. Em vez de ser um símbolo natural, vai ser algo espiritual, que vai estar dentro deles, que vai ajudá-los a manifestar, a expressar tudo que sou na vida deles. Para encerrar, 1 Pedro 2,9. Diz assim: mas vós sois uma geração escolhida. Em outros textos, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se faltava alguma coisa, eu completo com isso nessa manhã. Nação eleita, sacerdócio real, povo santo escolhido para manifestar as grandezas de Deus, daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fique de pé nessa manhã, vamos agradecer ao Senhor.